corações! Olá, corações! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim conversar com vocês rapidinho sobre um assunto que sempre me causou dúvida, estranheza, porque são muitas informações. A gente vai recebendo um catatal de informações, cada um diz, fulano me contou, eu canalizei, eu não sei o quê, mestre tal me explicou isso, o mestre ascensionado tal me explicou aquilo. São muitos canais de outros médiums, até terapeutas, pessoas que têm um conhecimento, uma bagagem, mas que falam muitas vezes coisas divergentes entre si sobre o tema que eu estou trazendo, que são as dimensões. E isso me fez, por muito tempo, parar para estudar. Eu disse, não, eu tenho que entender o que é isso, o que meu coração sente como verdade. Então, eu procurei primeiro ouvir meu coração e tentar entender. Muita coisa me foi trazida pelo meu coração e muita coisa eu fui ouvindo o que muitas pessoas colocam em YouTubes e coisa e tal, mas também lendo muito material e assistindo a muitos documentários e filmes. E estudando física quântica, é claro, que foi o início de tudo na minha vida. Bom, e aí, dentro desse processo todo de tentar entender o que as pessoas falam e de estudar, eu cheguei a um denominador comum que para mim faz sentido, e eu tô aqui compartilhando com vocês o que para mim faz sentido. A sugestão, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está buscando também informações sobre o tema. Então, a sugestão é que você olhe aí para dentro do seu coraçãozinho e pergunte ao seu coração: ei, isso também faz sentido para mim? É assim que a gente vai validar aquilo que a gente não pode ver, o universo, né? O universo invisível, na verdade, a verdade da existência, né? O que de fato é real na existência é aquilo que a gente não consegue ver nesses 5 sentidos dual, humano e egóico. Não é assim? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui, e é a minha visão, mais uma vez, é o seguinte. Primeira coisa, nós temos inúmeras dimensões atuando ao mesmo tempo na mesma dimensão. Uau! Muito louco, né? Mas é. Vocês já devem ter ouvido o termo paradoxo. E o paradoxo, ele fala exatamente isso. Nós temos o nosso próprio paradoxo em outras dimensões. E como é que esses paradoxos, então, são formados, são construídos, existem? Por que existem outras bárbaras? Né? Cada uma vivendo um aspecto da vida, no aqui e no agora, que eu não consigo vê-las porque elas estão em outra dimensão, mas elas estão nesse mesmo espaço. Por que existem elas? Bom, a física quântica fala sobre a sobreposição quântica. O que é isso? Nós temos para uma decisão, quando eu tomei a decisão de fazer esse vídeo, no momento em que eu peguei o celular, com o celular na minha mão, eu poderia ter feito infinitas ações, porque existem no universo infinitas possibilidades para aquele milésimo de segundo que a ação será feita. E essas infinitas possibilidades que se tornam, que existem, na hora que eu escolho uma que é a que eu vou executar nesta minha dimensão, todas as outras passam a ser válidas em outras dimensões. Uau! E assim são formados paradoxos. É bem complexo, é bem fora da caixinha. Então, vamos lá? Abre a mente. Eu vou colocar aqui ao final do vídeo um trecho do filme Quem Somos Nós. Eu super recomendo que vocês assistam. É pura física quântica, mas esse trecho do filme fala sobre a sobreposição quântica, certo? E vocês vão achar outras pessoas na internet que vai falar sobre a sobreposição quântica, que é essa questão paradoxal de nós mesmos e os vários mundos que existem sobrepostos ao nosso mundo. Tá bom? E aí, o que são essas benditas dimensões? Professor Hélio Couto ensina de uma forma muito bacana. Ele fala sempre
questão da estação de rádio. As antenas que nós temos, né? Nós temos antenas e da nossa antena, a gente acaba sintonizando determinadas frequências energéticas. É como se nós tivéssemos uma escala energética da seguinte forma. A terceira dimensão, ela está dentro da escala de 100 a 200. Eu estou dando números hipotéticos, tá bom, gente? Essa escala de 100 a 200 é uma frequência vibracional. Nós temos uma assinatura vibracional. O que são as assinaturas vibracionais? É o nosso conjunto do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas ações. Tudo isso gera uma assinatura vibracional. Eu penso negativo, cancelado, cancelado, cancelado. É só uma sugestão. E aí eu gero uma frequência. Aí a gente tem aquela escala de frequências que é sempre um cone invertido, um conezinho, né? Que mostra lá as frequências. Se eu tô com pensamento de medo, eu tô com uma frequência bem baixinha de 30 Hz. Aí, meu sentimento, eu tô com pensamento de medo, mas o meu sentimento é de amor ao próximo, eu subi. Só que as minhas ações é de ódio, eu desci. E as minhas palavras é de perdão. É claro que eu tô dando aqui situações bastante hipotéticas, porque isso não tem como acontecer. Ninguém que tem um sentimento de amor vai falar palavras de ódio, mas é só para você entender. O somatório disso daí, esse Frankenstein, é a nossa assinatura vibracional. Qual é a sua assinatura vibracional? Porque muitas vezes a gente está com aquele pensamento de que positivo, vamos pensar positivo, pensar positivo, pensar positivo, mas eu estou emanando um sentimento de medo, angústia, falta de perdão, raiva, ódio, que eu nem sei que eu estou emanando. Então, o que eu estou fazendo? O pensamento está sendo praticamente anulado, as suas frequências vibracionais, porque o que eu estou vibrando no coração, primeiro, é 60 vezes mais potente do que o meu pensamento, só aí você já percebe o poder desse sentimento, e ele vai ter uma amplificação muito grande através da forma como eu vou enxergar o mundo, porque o mundo vai ser passado a ser visto de acordo com o que eu sinto. E quando eu me alinho a essa frequência vibracional do meu sentimento, eu vou reproduzir o que a gente chama da reprodução mais do mesmo. Eu vejo pobreza, eu acredito na pobreza, eu replico a pobreza. Eu vejo prosperidade, eu acredito na prosperidade, eu replico a prosperidade. É assim que é. Entendeu? Bom, entendido então, a gente tem uma assinatura vibracional e aí cada dimensão ela tem a sua frequência vibracional. Então eu estou falando aqui um número hipotético de 100 a 200. E aí, quando eu estou no 201, eu saí dessa dimensão e fui para outra, ok? E aí eu vou subindo a escada dimensional. Cada dimensão, ela está dentro. Gente, eu sei, por estudar, que aqui no nosso terceiro plano, que é o plano dos animais, existem 7 planos da existência. O primeiro plano dos minerais, o segundo plano é o plano das plantas, o terceiro plano, o plano dos animais, o quarto plano é o plano espiritual, o quinto plano dos mestres ascensionados, dos anjos, enfim, e o sexto plano das leis e ordens, e o sétimo plano, que é o plano da existência do amor, da existência divina de Deus, do nosso Criador. Bom, cada um desses planos tem inúmeras dimensões. E eu vou me ater apenas a gente entender as dimensões do nosso terceiro plano, do plano animal, tá bom? Que é onde nós estamos vivendo aqui e agora. Bom, aqui no terceiro plano nós temos também inúmeras dimensões. O Egito, por exemplo, existe portais no Egito que dá acesso à 7ª dimensão, a seres de 7ª dimensão. Olha isso. Mas eu vou falar para vocês só até a 5ª dimensão, porque é onde eu tenho segurança de explicar, porque eu realmente já estudei até lá, certo? Primeiro plano, primeira dimensão e a segunda dimensão são dimensões desformais, são dimensões com uma vibração energética muito baixa e, portanto, são seres que estão ali deformados, seres que, inclusive, como o professor Hélio mesmo diz, tem um aspecto monstruoso,
Da onde que os seres humanos tiraram tantas ideias para fazer filmes de terror com aquelas caras, caretas e coisa e tal, se nunca tivéssemos visto da primeira e segunda dimensão? Interessante a gente entender que como é que as dimensões se relacionam. Todos os seres de uma dimensão acima, eles têm a permissão, o poder, vamos lá, de enxergar os seres da dimensão abaixo. E os seres da dimensão abaixo só vai ter o poder de enxergar os seres das dimensões acima se os seres das dimensões acima assim consentirem. Entendeu? Então nós, da terceira dimensão, que temos, que somos médios, todos nós somos, nós podemos ou não permitir que os nossos centros intuitivos façam, então, a visualização desses seres de segunda e primeira dimensão. Por isso que tem tantos relatos de pessoas dizendo, porque eu tenho aqui um fantasma em minha casa. São seres de dimensões inferiores que podem ser vistos por esses nós que somos seres de dimensões superiores a eles. Bárbara, esses são seres desencarnados, são seres que morreram e foram para essas dimensões mais baixas? Veja só, sim e não. Seres de dimensões inferiores, na verdade, são seres que estão evoluindo para chegar na terceira dimensão. Não existe involução no momento em que você atinge a evolução. Então, se você já esteve na terceira dimensão, você não tem como desencarnar e ir para a segunda, e ir para a primeira. Você vai para a quarta dimensão. E aí a gente vai falar especificamente da quarta para vocês entenderem. Mas por que você disse sim e não? Porque, veja, a primeira e a segunda dimensão são realmente seres desencarnados. Eles ainda não têm força energética para criar um corpo físico para eles. Entendeu? E nessa primeira e segunda dimensão, a gente tem muitos seres que não são desse planeta, mas que estão aqui, exilados. Muitas almas exiladas. Que estão no seu processo de evolução para conseguir chegar na terceira dimensão, que é a dimensão de uma linda e maravilhosa cura, o que a gente chama de hospital de almas. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Bom, a terceira dimensão, então, é a nossa, é essa dimensão da matéria, que a gente acredita que é matéria, mas não existe matéria, nada é físico, tudo é energia vibrando em frequências diferentes. E aqui, nessa terceira dimensão, nós vamos ter os nossos paradoxos, que são dimensões sobrepostas à terceira, é a sobreposição quântica, assim como na segunda, assim como na primeira. Entendeu? Aquilo que eu falei no início? As sobreposições quânticas, elas acontecem em todas as dimensões. E aqui na terceira nós temos as nossas sobreposições quânticas. Quem já assistiu Loki? Eu estou colocando até uma imagenzinha aqui para vocês. Loki é um filme da Marvel que está passando na Disney. Na verdade é uma sériezinha, né? Que vai ter agora a segunda temporada. E ele encontra vários Lokis. Ave Maria, é muito fora da caixinha. É, gente, mas é assim que é. Essa série de Loki, vocês vão entender bastante sobre a sobreposição quântica. É muito bacana. Certo? Bom, e aí a gente então, da terceira dimensão, que é essa dimensão que parece ser matéria e que tem várias sobreposições, que é a nossa dimensão, nós temos a nossa faixa frequencial. À medida que nós nos iluminamos, nós ascendemos. Bárbara, então se eu ficar muito iluminado, eu vou morrer? Bom, em primeiro lugar, não existe morte, existe transição de dimensões. O que nós humanos entendemos como morte, que é essa morte do corpo físico, na verdade, isso vai para uma chamada roda de Sansara. Então, quando o corpo físico morre e o espírito é despreendido, ele vai para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, ele vai para os paradoxos dessa quarta dimensão que ele criar. Ele está levando culpa dentro dele, ele acha que ele tem que viver no inferno, então ele vai transformar o espaço-tempo ao redor dele em um umbral, num lugar que tem um caldeirão com fogo, ele está dentro do caldeirão o tempo inteiro, ou preso em uma culpa por muito e muito tempo, onde ele acha que ele não vai conseguir sair dali, porque são
construções e manifestações de um espaço-tempo baseado naquilo que a pessoa, que o espírito sente. Porque quando nós temos o corpo, a manifestação ela tem um tempo para que seja realizada, porque é necessário que os átomos daquilo que você quer manifestar, eles se organizem na frequência que aquilo que você quer manifestar seja então visualmente e sentido pelos seus 5 sentidos. Então, existe o time dessa manifestação, mas na quarta dimensão, não existe esse time. Você não tem mais o corpo físico, então você automaticamente pensou, criou. Entendeu? Se você pensar em coisas ruins, você está criando ambientes ruins. Pensar é sentir, na verdade, né? Se você sentir coisas ruins, sentir ódio, sentir raiva, vingança, porque fulano me matou, eu vou lá e vou acabar com ele, você vai sentir coisas ruins. Por isso que nós temos, nessa nossa terceira dimensão, muitos ataques psíquicos de espíritos errantes. Quem são esses espíritos errantes? São esses seres desencarnados que eles não conseguem se desligar mentalmente, é tudo mental, o universo é mental, primeira lei hermética. Eles não conseguem se desligar mentalmente, então eles ficam aprisionados na terceira dimensão. Muitos filmes, e aí tem uma sériezinha muito legal, gente, Julie the Phantoms. É uma série bem teenager, bem bacaninha, da Netflix, muito legal, que fala sobre esses assuntos inacabados, quando esses espíritos, ao desencarnar, se transformam em espíritos errantes. Eu super recomendo essa série para você abrir o cabeção. Ai, Bárbara, então eu tenho que ter medo dos espíritos errantes? Não. Espírito errante não tem condições nenhuma de fazer absolutamente nada contra a gente. Porém, o que vocês precisam também levar em consideração é que todos nós temos uma energia vital. Essa energia vital é chamada de Chi. Chi, o jeito que você queira falar. E existem muitos espíritos errantes que fazem a obsessão em pessoas encarnadas, que têm sentimentos de raiva, de rancor, do que for, para então sugar o seu Chi. Porque quanto mais energia vital ele trouxer para ele, mais ele vai conseguir ter acesso aos 5 sentidos, ele vai conseguir sentir. Então tem muita gente que diz assim, ai meu Deus, meu filho está envolvido em drogas, não sei o que. Pode ser realmente uma obsessão espiritual? Pode. E aí a linha religiosa espírita trata isso dessa forma. Por quê? Porque aquela pessoa abriu um canal de frequência que se pareou com a frequência desse espírito errante em específico, e esse espírito errante, então, fez através de um gancho psíquico, um ataque psíquico nessa pessoa e está ali sugando o chi da pessoa. Então, se esse espírito errante, quando era vivo, gostava de fumar, ele vai fazer essa pessoa ter vontade por fumar. Se esse espírito errante... E aí são o chamado vampirismo. Mas a gente não vai entrar aqui em tantos detalhes assim, eu quero explicar as dimensões. Bom, então a quarta dimensão, ela tem lá dentro dela a sua frequência vibracional. Quanto mais baixa a frequência vibracional de quem está na quarta dimensão, pior são os lugares de vibração e de manifestação do que está acontecendo. E quanto mais altos, aí você vai ouvir falar das colônias espirituais, lugares de tratamento, de acolhimento e de evolução espiritual, para que a pessoa então retorne para a sua próxima encarnação. Esse retorno, gente, tem muita coisa que é dita aí. Tem uma fila imensa, diz que para cada 3 pessoas só uma encarna. Tem outros que canalizam mensagens dizendo que não, que todo mundo encarna. Tem outros que dizem não, a fila é tão grande que é maior do que de 3 para 1. Gente, o tamanho da fila e o porquê da fila, sinceramente, não é isso que importa. O que importa é que isso foi uma escolha de consentimento entre você e o seu mentor. Uma coisa interessante que eu queria falar nisso é o seguinte: quando a pessoa desencarna, que o chi dela encerra, então ela desencarna, ela vai para a quarta dimensão, vai então se evoluir para voltar para uma nova reencarnação, se ela tiver assuntos ainda a serem tratados, né? Se tiver aquela energia do karma, que são coisas inacabadas, que ela precisa limpar, corrigir, purificar, perdoar, aprender. Bom, mas quando ela desencarna através, por exemplo, de suicídio, o chi dessa pessoa, ela não acabou.
O que acontece com o suicida? Isso é muito, muito forte. Chico Xavier, em uma das obras, O Caminho do Infinito, é de Joel Goldsmith, meu Deus, O Caminho da Luz, ele fala o seguinte, que quando um suicida desencarna, o chi dele ainda está latente, ele não pode subir a nenhuma dimensão, ele não pode ir para a quarta dimensão, ele obrigatoriamente fica preso ao corpo. Mas o corpo está ali enterrado e desintegrando, e ele fica preso, porque ainda tem o chamado cordão de prata. Ele está preso ao corpo e aquela experiência é muito sofrida para ele. Por isso que é tão importante orar, por isso que é tão importante fazer várias formas de envio de luz e de amor incondicional para todas as pessoas que desencarnam, independente da forma que elas desencarnaram. Bom, os espíritos errantes que já estão há bastante tempo aí, né, pela Terra, preso aqui, querendo das pessoas para então poder ter poder e sentir isso. O que acontece com eles? Eles procuram esses suicidas. Por exemplo, uma pessoa que tinha 30 anos, mas no livro da alma dela, ela deveria viver até 80 e ela se suicidou, esses 50 anos de ti é muito bem visto para esses espíritos errantes. Então, o que eles fazem? Eles escravizam esses espíritos que acabaram de desencarnar através do suicídio. E é por isso que a gente vê hoje quantos jovens... Gente, aquele negócio ridículo da baleia azul, aquele jogo de suicídio que muitos jovens se suicidaram, foi trazido por quem? Por espíritos errantes. Que fizeram seus devidos trabalhos de casa, dever de casa, e obsediaram pessoas que tinham uma brecha muito grande, sentimentos muito ruins, e então essas pessoas canalizaram esse jogo doentio de muitos jovens se suicidando. Por que o interesse é dos jovens? Porque ele tem mais uma pessoa uma criança, um adolescente, pode ter uma perspectiva de vida de 90 anos e ele está se matando com, 15. Olha quanto tempo esse vai servir para aquele espírito errante, para aquele líder do espírito errante, né? Então, isso é algo muito importante de a gente ver e a gente tem que ter muito cuidado e muito acolhimento pelas pessoas que estão ao nosso lado para trazer a elas a real informação do que é um suicídio. E aí, essa quarta dimensão, hoje, no planeta Terra, ela já está sendo desfeita. Porque essa quarta dimensão, ela só existe se houver uma terceira dimensão, para que ela possa atuar como uma dimensão de suporte e apoio para os espíritos que daqui saem, voltam para ela e voltam para a terceira dimensão. Ela sempre é uma dimensão de apoio. Nós, planeta Terra, Gaia, já está fazendo a transição para a quinta dimensão, a dimensão do amor, a dimensão chamada da Era de Ouro. É o milênio de paz e amor que está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse. É a dimensão de ouro, a quinta dimensão. Por conta disso, desse transicionamento que o planeta está vivendo, a quarta dimensão e as colônias espirituais já estão em trabalho de evacuação. Olha que legal. Não haverá mais seres de terceira dimensão na Terra. Ué, e o que vai acontecer com a gente? Nós teremos, primeiro, na terceira dimensão, nosso corpo é feito de carbono. Na quinta dimensão, nosso corpo ele é feito de cristal. E por conta disso, muitas pessoas estão recebendo um chamado para deixar de nutrir o seu corpo de determinados alimentos, porque nós estamos mudando a nossa forma de carbono para cristal. Eu tenho uma live lá no Instagram da AME e eu sugiro que vocês assistam. Ai meu Deus, eu não sei o nome da live. Eu acho que é o Jardim do Éden. Se não for a live do Jardim do Éden, é a live seguinte, vai lá e assiste. Nós, na verdade, ao transicionarmos do carbono para o cristal, nós então assumiremos a nossa forma de luz. O cristal brilha, não é isso?
Pois é. Por isso que a Bíblia, Apocalipse e muitas passagens do Cristo, ele fala sobre o corpo que nós teremos na era do milênio de paz e amor. E esse corpo que nós teremos é o nosso corpo de luz, é o nosso corpo cristal, que é a base da quinta dimensão. Mas os seres que não conseguirem atingir a quinta dimensão, porque não conseguiram elevar a sua assinatura vibracional, vão fazer o que com eles? Eles serão convidados a se retirar de Gaia e irão para outros planetas de frequência vibracional que tenha uma terceira dimensão lá. As frequências vibracionais, elas têm que ser pareadas. Ele não tem como ficar em uma vibração de quinta dimensão se ele vibra na terceira. Entendeu? Segundo as canalizações que a gente vem recebendo, o arcanjo Miguel já disse que da Terra toda, 1/3, por enquanto, ainda não atingiu o grau de iluminação espiritual necessário para fazer essa transição e que, portanto, provavelmente 1/3 da humanidade não transicionará para a quinta dimensão. Vai ter que ser convidado a ir para outro planeta, planetas de dimensões com frequências, na verdade, mais baixas. Minha gente, como é que eu sei que eu sou ou não sou um ser de quinta dimensão? Que você vai ou não transicionar? Não dá para saber, dá para fazer o seguinte. A partir de agora, a nossa tarefa é olhar para dentro da gente, é se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, a gente não tem como saber o que está ecoando, o que está ressoando em nós. Minha gente, conheceis a verdade vos libertará. Olha para dentro de você e descobre quais são os sentimentos que você está abrigando aí dentro. Tem tantas terapias holísticas maravilhosas que podem te ajudar com isso. Agora é a hora de você olhar para dentro, porque a hora é chegada, como o próprio Cristo fala. Ok? Bom, e a quinta dimensão é a dimensão que nós conhecemos como a dimensão da consciência crística. Dentro do planeta Terra, nós já temos seres vibrando em quinta dimensão, que são os seres das cidades intraterrenas, como é o caso de Telos. Não só existe Telos como cidade intraterrena, mas existem outras cidades intraterrenas também no nosso planeta Terra. Eu estou falando de Telos porque nós temos 3 fontes referenciais, que é os livros Telos 1, 2 e 3, canalizados pela consciência crística do mestre Adama, do sacerdote Adama. Telos é uma civilização lemuriana. Nós temos nessa cidade intraterrena 2 cidades Atlantes também. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Atlântida. Tanto Atlântida quanto Lemúria eram continentes de quinta dimensão que foram sucumbidos porque vibraram em dimensões baixas e causou um estremecimento em Gaia. Existiam outros seres aqui no planeta Terra que não apenas habitando os continentes da Lemúria e da Atlântida, que também prejudicaram, inclusive, seres de outros planetas que ainda se mantiveram aqui, como vocês já devem ter ouvido, os seres reptilianos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, nessa queda, que é chamado de queda, inclusive na Bíblia, lá em Gênesis, a queda, Adão caiu no sono profundo. A queda, na verdade, que se refere é a queda dimensional da quinta para a terceira. O planeta caiu da quinta dimensão para a terceira dimensão. E o que era o Jardim do Éden nada mais era do que a Era de Ouro, a quinta dimensão, que metaforicamente foi dado o nome de Jardim do Éden. Mas como eu falei, isso é assunto para outro vídeo, mas tem uma live no Instagram, RCI_AME, que você vai ouvir bastante sobre o Jardim do Éden. Eu espero ter ajudado vocês nessa compreensão dimensional e de planos da existência. Fico aqui com muito amor no meu coração e feliz por estar ajudando vocês. Se isso ressoar, tá perfeito. Mas se não ressoar, não precisa falar mal. Porque atrapalha a sua energia. Então, a gente apenas passa o vídeo e não fala mais nada.
Tá bom, gente? Eu espero sinceramente que o coração de vocês habite a mais pura e elevada energia do amor hoje e sempre. E que a gente possa se encontrar sim na quinta dimensão, na era de ouro, no milênio sagrado. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê quinta-feira, 8 da noite, sempre no Instagram, RCI_AME e agora aqui no YouTube também. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima quinta. Tchau, tchau.